Lucas capítulo 1, versículo 5. Que diz o seguinte, você pode acompanhar comigo no telão. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Fale comigo, justos. E o versículo continua. Obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Diga comigo, Zacarias estava servindo. Verso 9. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Verso 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar. Diga comigo, à direita do altar. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará um nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Diga comigo, será grande. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguiu falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Diga comigo, durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Isso é obra do Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor e para desfazer a minha humilhação diante do povo. Quem crê nessa palavra, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte no seu lugar. O tema da nossa mensagem hoje é o Deus do impossível. E assim como essa história que nós acabamos de ler, o Senhor é o Deus das causas impossíveis. E o mais interessante é que Deus usa causas impossíveis. Deus usa impossibilidades para cumprir o propósito dele aqui na terra. Foi assim com Abraão e Sara, que eles não podiam ter filhos. E Deus disse, farei de ti uma grande nação.
Foi assim também com José, que estava lá preso, foi rejeitado por seus irmãos. Aquilo poderia ser impossível ele sair daquela situação. Mas Deus usou essa situação, essa impossibilidade para tornar José governador do Egito. E assim como tantas e tantas histórias de impossibilidades da Bíblia, assim nós encontramos aqui Zacarias e Isabel, um casal marcado pela esterilidade. A Bíblia fala que eles eram idosos. A Bíblia fala que eles oravam, que eles estavam à espera de um milagre, poder gerar um filho. Mas mesmo depois de tantos e tantos anos, aquele milagre não tinha acontecido. E nesse exato momento, o Senhor aparece para transformar a história de Zacarias e Isabel. E eu quero dizer e declarar sobre a tua vida que o Senhor vai transformar a tua história. O Senhor vai pegar essa causa impossível, essa impossibilidade, e o Senhor vai fazer revelar e manifestar a glória dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus vai transformar a tua história. Deus vai transformar essa situação para a glória dele. Diga amém. O Senhor continua operando. Aplauda o Senhor bem forte. O nosso Deus, ele continua operando. Diga para o irmão do seu lado, diga: meu irmão, Deus continua operando. Às vezes a gente fica um pouco assim, sem acreditar. Mas como assim? Deus continua operando. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A Bíblia fala no Salmo 145:13 que o teu reino é um reino eterno e o domínio do Senhor permanece de geração em geração. Mas Deus diz também em Jeremias 32:27: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria algo demasiado difícil para mim? Não há nada difícil para o Senhor. Não há impossíveis para o Senhor. A Bíblia fala que para o Senhor pode fazer todas as coisas. Mas quem era Zacarias e Isabel para a gente começar a ministração? Zacarias era um sacerdote. Diga comigo, Zacarias era sacerdote. E além dele ser sacerdote, a Bíblia fala que também Isabel era de descendência de sacerdotes. E mesmo assim, no versículo 6, diz o seguinte, coloca para mim na tela: que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. No verso 7, mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, fidelidade a Deus não significa ausência de problemas. Alguém consegue dar um glória a Deus? Fidelidade a Deus não significa ausência de problemas. Tem gente que no primeiro problema começa a desesperar e sai da igreja. Tem gente que no primeiro problema, na primeira circunstância, desiste do propósito. Porque a pessoa não entendeu que fidelidade a Deus não significa ausência de problemas. O evangelho que nós vivemos, meu amado, não é um evangelho de oba-oba. O Senhor não prometeu que a nossa vida seria fácil, mas o Senhor prometeu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo tereis impossibilidades, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para que nós possamos hoje conquistar e avançar, nós não podemos desistir diante das impossibilidades. Fale para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, não desista no meio do caminho. Não desista.
Assim como a história de Zacarias, eu me lembro do rei Ezequias, pastor Josenildo. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, que o rei Ezequias tinha uma vida justa e era correto diante de Deus. A Bíblia fala no livro de 2 Reis, você pode colocar no capítulo 20, verso 1, que por um determinado momento o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Olha só que diz, naqueles dias Ezequias ficou doente e quase morreu. Mas como assim, pastora? Quem era o rei Ezequias? O rei Ezequias foi conhecido por sua justiça diante de Deus. A Bíblia fala que ele destruiu os altares pagãos. A Bíblia fala que ele reconstruiu, que ele reabriu as portas do templo. O rei Ezequias que foi conhecido por sua justiça, assim como Davi. Mas como assim? Ezequias, que teve uma vida correta, recebeu um decreto de morte. Exatamente isso. Mas a Bíblia fala que Ezequias não aceitou o decreto e se humilhou, e orou e se arrependeu, e aquele decreto de morte foi desfeito. E Ezequias foi salvo através da sua perseverança, através da sua oração. Nós vamos passar por problemas. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Diga glória a Deus. E o nome Zacarias significa Deus lembra. Diga comigo, Zacarias significa Deus lembra. O Senhor lembra de ti. O Senhor lembra de ti. O Senhor lembra de todas as vezes que você chegou no seu quarto e você chorou. O Senhor lembra de ti. O Senhor lembra de todas as orações que você fez diante dEle. O Senhor lembra de ti. Zacarias significa o Senhor lembra. Salmo 34, versículo 15 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus vê a tua fidelidade quando ninguém reconhece. O Senhor vê o teu esforço. Isaías 49, 15 diz o seguinte: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Todavia, ainda que ele se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. O Senhor não esquece de ti, meu amado. O Senhor não se esqueceu da tua causa. O Senhor não esqueceu da tua petição. O Senhor não esqueceu da tua família, da tua casa. Ele está com os seus olhos atentos, com seus ouvidos atentos ao seu clamor. É tempo de nós nos levantarmos. É tempo da gente se humilhar e orar, porque o Senhor está atento às nossas orações, às nossas causas, às nossas petições. Ele não se esqueceu de ti, meu amado. Assim como essa história de Zacarias e Isabel demorou anos, mas chegou o tempo que Deus se lembrou. Chegou o tempo que Deus se lembrou. Vai chegar o tempo que Deus vai se lembrar de ti, meu amado. Vai chegar o tempo que Deus vai lembrar da tua casa. Vai chegar o tempo que Deus vai lembrar dos teus filhos. Vai chegar o tempo que Deus vai lembrar de ti. E nesse dia você vai contar o testemunho. Nesse dia você vai contar os milagres de Deus na tua vida, porque Deus não se esquece de ti. O Senhor não esquece. Aplauda o Senhor bem forte. Deus não esquece dos justos. Zacarias era justo. É por isso que você fazer o que é correto vale a pena. Você seguir os caminhos do Senhor vai valer a pena. Você permanecer quando todo mundo está passando, todo mundo está correndo, mas você está aqui parado, permanecendo, vai valer a pena. Porque o Senhor não esquece de ti. Ah, pastor, mas o fulano está lá, está indo, eu estou aqui, pastora. Mas Deus não esquece de ti. Deus não esquece dos seus justos. Pode passar 10 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Deus não esquece dos justos. Zacarias e Isabel eram justos. Assim como a história de Agar, aquela serva egípcia. A Bíblia fala que ela estava grávida
E ela foi rejeitada e ela fugiu para o meio do deserto. E lá no deserto ela teve um encontro com Deus. Ela rejeitada, ela sozinha, ela grávida, ela insegura. Mas lá no meio do deserto da dificuldade ela disse: Tu és o Deus que me vê. Agora eu sei quem é Deus. Porque no meio do deserto da dificuldade, eu encontrei o meu Deus. Aquele que me viu, aquele que me vê. E esse mesmo Deus, Ele está aqui olhando para a tua vida. É o mesmo Deus, o Deus das causas impossíveis. Deus não esquece dos justos. E no verso 11 do livro de Lucas, diz o seguinte: Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Olha só que interessante. Zacarias, diante das impossibilidades, diante daquela situação impossível de gerar um filho, depois de pedir e nada acontecer, aonde é que Zacarias estava? Zacarias estava no altar. No altar. Fazendo o que, pastora? Estava adorando ao Senhor. Estava adorando ao Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, as impossibilidades não podem parar a tua adoração. Alguém aí dá um glória a Deus. As impossibilidades não podem parar a tua adoração. As impossibilidades não podem calar o teu glória a Deus. As impossibilidades não podem calar a tua boca. As impossibilidades não podem te impedir de vir à igreja e celebrar, e cantar, e adorar, e profetizar que o nosso Deus pode todas as coisas, mesmo quando tudo não vai bem. Mas as impossibilidades não podem te paralisar. Ah, pastora, mas eu estou me sentindo paralisado, não consigo fazer nada, está tudo dando errado. Meu irmão, vai se converter, porque as impossibilidades não podem te paralisar. As impossibilidades não podem te afastar de Deus. Mesmo diante das impossibilidades, lá estava Zacarias, à direita do altar, ali adorando, queimando incenso e dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, nada vai me parar. Se o Senhor fizer acontecer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer acontecer, está tudo bem, porque o Senhor continua sendo Deus. Mas Zacarias não parou. O altar do incenso, onde subiam as orações, lá naquele lugar foi o lugar exato onde a resposta chegou. Sabe de onde é que vem a resposta que você tanto está buscando? Aqui na casa do Senhor. O melhor lugar para você estar é aqui na casa do Senhor. Zacarias estava lá, adorando, orando, servindo. É por isso que tem aquela famosa frase que diz: enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Você pegou aí o mistério? Enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus vai cuidando, Deus vai trabalhando, Deus vai operando. Pastor, é para fazer a célula? Pois eu vou fazer a célula. Porque enquanto eu faço a célula, Deus vai cuidando, Deus vai cuidando, Deus vai cuidando. Pastor, é para ir para o evangelismo? É para ir para a intercessão? É no monte? É na vigília, é no sítio, pois enquanto eu vou trabalhando no altar, enquanto eu vou trabalhando nas coisas de Deus, Deus vai cuidando das minhas coisas e no tempo certo, que é no tempo de Deus, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Receba isso em nome de Jesus. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: ainda
que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, ainda que dê tudo errado. Todavia, eu me gloriarei no Senhor, eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque nada vai me parar, nada vai parar a adoração. Porque uma coisa eu entendi, igreja. Os milagres, eles acontecem num ambiente de adoração. Você sabia disso? Quando você está orando, aí o milagre está acontecendo. Igual quando foi Davi. Ele estava lá tocando a sua harpa, né? Tocando lá a sua harpa. E Saul estava lá todo endemoniado, todo perturbado. Enquanto ele estava lá adorando, os demônios, iam saindo no ambiente da adoração. É por isso que quando o dia começa ruim, o que você tem que fazer? Coloca lá a adoração. Coloca louvor na tua casa, no teu carro, na televisão, seja onde for, e comece a adorar, comece a glorificar. Porque assim também foi com Paulo e Silas. Eles estavam aonde? Paulo e Silas estavam na prisão. E eles lá na prisão, gente, antes deles terem sido aprisionados, a Bíblia fala que eles foram açoitados. E mesmo açoitados, com tudo dolorido, com tudo doendo, eles estavam lá presos, acorrentados. E era meia-noite. E ali naquela região provavelmente estava fazendo frio, lá naquele calabouço. E diante daquela situação difícil, daquela impossibilidade, Paulo e Silas estavam fazendo o que, igreja? Eles estavam adorando a Deus, glorificando ao Senhor, adorando ao Rei dos Reis, adorando aquele que é único, aquele que é digno, aquele que é justo, aquele que pode todas as coisas, prisionado, mas adorando, acorrentado, mas adorando ao Senhor. E de repente, Deus fez. Tudo se quebrou e eles foram libertos. No momento da adoração. Diga comigo, adoração move o coração de Deus. Você quer mover o coração de Deus? Adore. Adore. É impossível uma pessoa adorar a Deus e permanecer da mesma forma. Porque se ela está ali cantando e não mudou nada, é porque ela está só cantando, ela não está adorando, não. Adora ao Senhor. Versículo 12. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo. Zacarias, a sua oração foi ouvida. Não tenha medo. E às vezes diante de determinadas situações, quando Deus libera palavras nas nossas vidas, a gente fica com medo. A gente fica com o nosso coração atemorizado. Meu Deus, mas será que isso é para mim? Porque o anjo apareceu. O Senhor estava ali. E o medo às vezes quer nos dominar. O medo às vezes quer nos paralisar. E toda vez quando Deus aparece, quando Deus traz uma palavra na vida de um homem, de uma mulher de Deus, todas as vezes o medo tenta paralisar. Assim foi com Moisés, que ele ficou com medo, porque não sabia falar, mas Deus disse, eu irei contigo e colocarei as palavras na tua boca. Assim foi com Josué, ali enfrentando, carregando aquele povo, mas o Senhor disse, Josué, não temas, porque eu sou contigo. Assim foi com Gideão, que se sentia o menor da sua família, o menor de todas as tribos, mas o Senhor disse, Gideão, vai com a tua força, porque eu sou contigo. E assim também com Zacarias, ele disse, Zacarias, não tenha medo, porque eu sou
milagre. Assim também com Pedro. Pedro estava lá, no meio do milagre. Gente, no meio daquela tempestade, daquela impossibilidade. E lá na tempestade, ele estava lá. E o Senhor Jesus apareceu e disse: Pedro, vem cá, Pedro, caminha sobre as águas. E Pedro estava lá. E o milagre acontecendo, Pedro caminhando sobre as águas. Mas a Bíblia fala que Pedro teve medo e perdeu a bênção. Fala para o do seu lado, diga: meu irmão, não tenha medo. Diga: meu irmão, não perde a bênção. Verso 13. Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. A palavra de Deus hoje para a sua vida, meu irmão, é o seguinte: a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. É o Senhor que está dizendo. O Senhor escuta as nossas orações. O Senhor não é um Deus morto, mas Ele escuta as nossas orações. O Senhor escuta o nosso clamor. E a pergunta que eu quero te fazer hoje: qual tem sido a tua oração? Ah, pastor, eu estou orando há tanto tempo pela vida dos meus filhos, pois Deus escutou a tua oração. O Senhor escutou o teu grito e o teu grito de socorro e o teu clamor. Pastor, eu estou clamando há tanto tempo pelo meu casamento. É uma porta de emprego, é uma porta que precisa abrir. Mas eu tenho uma novidade para te dizer: o Senhor ouviu a tua oração. Creia nisso, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Zacarias orava, assim como Ana, e Ana disse: por este menino orava eu, mas o Senhor atendeu a minha oração. Além do Senhor ouvir as suas orações, eu quero declarar hoje que o Senhor vai atender as suas orações. Por isso, abre a tua boca agora, igreja, e começa a orar. Aproveita essa oportunidade, não perca a bênção. Diga: Senhor, Tu sabes, eu preciso disso, Pai. Eu preciso desse milagre, Senhor. Pai, eu preciso disso. Abre a tua boca, igreja, e começa a declarar e orar. Não perca a bênção, não perca a bênção. Diga: abençoa a minha casa, abençoa a minha casa, abençoa meu lar, Deus. Eu preciso, Senhor. Diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Zacarias estava orando. Ele tinha uma vida de oração. É por isso, igreja, que eu e você precisamos ter uma vida de oração. Crente que não ora, me desculpe, não é crente não. É não? É assim, pode ser um espectador, mas não é crente. Nós precisamos orar. Se você quer que Deus faça, se você precisa da mão poderosa do Senhor estendida, você precisa orar, você precisa clamar. Porque a Bíblia fala em Salmo 34:15 que os olhos do Senhor, olha só que interessante, Zacarias era justo, né? E a Bíblia fala em Salmo 34:15 que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor é Deus que ouve as nossas orações e, acima disso, é o Deus que responde às nossas orações. Diga aleluia. E o versículo diz o seguinte, versículo 13. O Senhor respondeu às orações. Deus é maravilhoso. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. O Senhor ouviu as orações. No versículo 15, o Senhor diz algo poderoso. O Senhor diz o seguinte no verso 15. Por favor, Lucas, capítulo 1, verso 15. Tem que acompanhar a igreja. Diz o seguinte. Bota para o verso 14.
Verso 14, por favor. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Verso 15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Diga comigo, será grande. Diga comigo, será grande. Diga comigo, o que Deus vai fazer. Diga comigo, o que Deus vai fazer. Levanta as suas mãos, igreja, e diga comigo, o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer na minha vida. Diga comigo, o que Deus vai fazer na minha vida será grande. Diga comigo, será grande. Será grande. Será grande. Aplauda ao Senhor. Porque Deus não é um Deus pequeno. Deus não faz coisas pequenas. Deus não faz coisas pela metade. Deus não faz coisas de qualquer jeito. Quando Ele faz algo grande. Porque o nosso Deus não é Deus pequeno. O nosso Deus é um Deus. Por isso que Deus disse para Abraão e Sara: olha para as estrelas do céu, se é que você pode contar. Olha para a areia, os grãos da areia do mar. Assim será a tua descendência. E o Senhor continua dizendo: e farei de ti uma grande nação. Deus não faz coisas pequenas. Deus faz coisas grandes. Pois será grande aos olhos do Senhor. Nosso Deus, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. E as pessoas, quando elas verem, elas vão entender, realmente foi a mão poderosa do Senhor sobre ti. Realmente Deus fez coisas grandes na tua vida, meu irmão, porque não foi na força do teu braço, não foi pela tua capacidade, não foi pelo teu conhecimento, não foi pelo teu networking, mas foi através da mão poderosa do Senhor. Porque quando Ele estende a sua destra direita, coisas grandes acontecem. Coisas grandes acontecem, assim como aconteceu com Zacarias e Isabel. A Bíblia fala em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Você vai sair daqui hoje entendendo que o nosso Deus do impossível, Ele faz coisas grandes. Quem aqui recebeu a bênção do Senhor na sua vida, diga amém. Versículo 18 no livro de Lucas, para a gente avançar. Zacarias respondeu ao anjo: mas como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. A partir de agora, você ficará mudo, porque você duvidou. Testando. E o maior objetivo de Satanás hoje é fazer com que a gente duvide do nosso Deus grande. É fazer com que a gente perca a nossa fé. Porque a linguagem de Deus é a linguagem da fé. Como assim? Essa obra do Senhor grande é para mim? Como assim? Eu não acredito que Deus vai fazer isso tão grande na minha vida. Será? E aí vem o Espírito, tentando roubar a tua fé. Meu irmão, eu quero te dizer hoje, você pode perder tudo na sua vida, mas não perca a sua fé. Não perca a sua fé no Deus grande. Por que eu estou falando isso? É fácil eu falar aqui hoje para você. Mas o mais difícil é no momento do aperto. É no momento da dificuldade. É no momento da escassez. É no momento da impossibilidade. Quando o inimigo se levanta para tentar te destruir. E você diz, realmente, eu não sei se Deus vai fazer. Porque já passou tanto tempo, realmente está tão difícil. Eu não sei se Deus ainda
cumpre. Eu não sei disso. E eu falo disso por experiência própria. Alguns aqui já sabem do meu testemunho. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu fui acometida com um tumor maligno no pulmão. E mesmo na casa do Senhor, eu era levita, mesmo adorando, mesmo glorificando, mesmo sendo dizimista, mesmo tendo várias células, mesmo indo aos encontros, mesmo com toda essa fidelidade a Deus que eu tinha, eu passei por uma situação difícil. E eu me vi naquela situação e comecei a ficar uma pessoa sem fé. E chegou um determinado momento que as pessoas oravam na minha cabeça, levantavam um clamor. E eu lá, triste, eu não acredito nisso. E foi nesse momento que eu orei ao Senhor e disse: Senhor, aumenta a minha fé, Pai, aumenta a minha fé. Eu não sei porque que isso está passando na minha vida, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa em mim, aumenta a minha fé. E desde aquele dia, você me conhece aqui hoje, eu tenho uma fé assim tão sobrenatural que eu creio que o nosso Deus pode mover montanhas, o nosso Deus pode realizar milagres, o nosso Deus pode fazer todas as coisas. E lá naquele tempo, eu tinha removido 70% do meu pulmão, estava podre. E segundo a medicina, um pulmão ele não se regenera 100%. Ele expande para poder, contribuir com essa falha. E quando eu fiz meus exames há uns anos atrás, os exames demonstraram que os meus 2 pulmões estão 100% regenerados para a glória de Deus. Isso é um milagre do Senhor, que o Senhor pode fazer o milagre nas nossas vidas. Isso é só Deus, porque nós não vivemos pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O Senhor é capaz. Não murmure diante da adversidade. Zacarias perdeu a voz porque duvidou. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele faz cumprir nas nossas vidas. Zacarias, ele duvidou, mas mesmo assim Deus realizou o milagre. Sabe por quê? Não por conta de Zacarias, mas por conta da sua palavra. Porque quando Deus libera uma palavra, Ele cumpre nas nossas vidas. Não porque nós merecemos, mas porque há uma palavra sobre as nossas vidas. E a palavra foi liberada. E Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João. E a Bíblia fala que no verso 23, coloca para mim na tela por favor, quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa e depois disso Isabel, sua mulher, engravidou, diga comigo, Isabel engravidou. E diga comigo, durante 5 meses, não saiu de casa. Diga mais uma vez, durante 5 meses, não saiu de casa. Diga mais uma vez, durante 5 meses, não saiu de casa. O que significa, pastora? Sabe o que significa? Que tem bênçãos que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Amém? Tem bênçãos que o Senhor já liberou sobre a tua vida. Isabel estava grávida, a bênção já foi liberada. Mas sabe o que está faltando para se cumprir a bênção na nossa vida? Está faltando nós gerarmos a bênção no secreto. Isabel, durante 5 meses, não saiu de casa. Ela estava lá no secreto, se resguardando, confiando, crendo que a sua bênção, que a sua promessa estava sendo gerada. Meu irmão, a palavra já foi decretada sobre a tua vida, a promessa já foi estabelecida sobre a tua vida, a bênção já foi liberada sobre a tua vida. Está faltando você fechar a porta do teu quarto, você dobrar os seus joelhos e você orar, e você clamar, e você agradecer pela bênção, você agradecer pela promessa, porque a palavra já foi liberada, a bênção já foi liberada. Fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que em secreto teu Pai te vê, e publicamente todos verão a concretização da promessa do Senhor sobre a tua vida.
Isabel, durante 5 meses, não saiu de casa. Aplauda o Senhor. É por isso que quando Deus fala nas nossas vidas, não sai contando para todo mundo, não. Porque aquilo que Deus falou para ti é teu. Até não se cumprir, não conta para ninguém, não. Não estraga a bênção, não. Não perde a bênção, não. Porque no tempo certo, Deus vai agir. Isabel se escondeu durante 5 meses. E no verso 25, para nós encerrarmos, e ela dizia, depois de 5 meses gerando, a promessa do Senhor, ela diz o seguinte, isto é obra do Senhor. Vai chegar o dia que você vai reconhecer e vai dizer, pastora, realmente, isso é obra do Senhor. Não é obra minha, pastora, porque eu não consigo, eu não posso. Eu reconheço que isso é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. O Senhor vai transformar todo motivo de vergonha na tua vida em dupla honra. O Senhor vai transformar a tristeza na tua vida em alegria dobrada, porque o Senhor, o Deus do impossível, o Deus das causas impossíveis, Ele pode realizar e o milagre vai chegar na tua vida. E para nós encerrarmos, quem era o milagre na vida de Zacarias e Isabel? Qual era o nome do milagre? Diga bem forte, qual era o nome do milagre? Diga mais uma vez bem forte. João. Pastora, mas o que é que significa isso? Significa que o teu milagre vai anunciar os feitos e as maravilhas de Jesus Cristo para essa geração. Ah, pastora, o que é que significa? Significa que as pessoas vão ver